É isso, chegou o momento do mercado financeiro, muita notícia, muita informação. Quem chega para trazer todos os destaques é o Sami Dana. Sami, parece que hoje você vai falar sobre Bitcoin e também sobre as bolsas, inclusive a brasileira opera em alta, é isso? Bem-vindo. Exatamente, muito boa tarde, Daniel, Bartel e toda a audiência. E hoje o mercado financeiro começa com uma notícia boa. Segundo o levantamento que é sistemático da produção agrícola do IBGE, o Brasil deve ter safra recorde de grãos em 2022. Os preços devem continuar altos, não por conta da safra, obviamente, que seria competitiva, e sim por conta do desarranjo logístico que foi causado pela pandemia e agravado pela guerra na Ucrânia. O dado divulgado pelo IBGE aponta um aumento de 3,2% em relação ao desempenho de 2021. Também ajuda o índice Bovespa hoje o bom humor dos mercados mundiais. Os investidores acreditam que a taxa de juros americana acabará o ano em um patamar mais baixo que o previsto. Destaco também o petróleo e o minério de ferro, que sobem no mercado internacional e que acabam puxando as ações da Petrobras e da Vale, que por sua vez possuem um alto peso no índice. Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro eu vou pedir o Ibovespa. O Ibovespa opera o dia de hoje em forte alta, 2,15%. O índice está sendo negociado aos 100.842 pontos. O dólar, vou pedir para colocarem também as moedas. As moedas, o dólar que vinha subindo, né? Tinha ultrapassado os R$ 5,40, cedeu. E cedeu bem. Hoje o dólar opera 1,72% de queda e está negociado aos R$ 5,34. Já o euro cai também 1,94% aos R$ 5,42. E o Bitcoin está ensaiando uma alta, né? Ele que ficou muito tempo entre 19 e 20 mil, agora alta de 1,87, quase 21 mil dólares, 20.950 dólares. E para falar sobre o Bitcoin, não só o que acontece neste momento com o Bitcoin, mas principalmente fazer uma retrospectiva do ano e uma perspectiva para esse segundo semestre, a gente recebe Safiri Félix, que é um dos grandes especialistas no assunto. Safiri, prazer recebê-lo aqui no mercado financeiro. E eu pergunto o seguinte: o que está acontecendo este ano no Bitcoin? Eu até vou pedir para você reparar num gráfico que a gente tem, eu passei aquela hora para poder analisar com você. O Bitcoin teve uma perda de 55% esse ano em dólares, agora está 20.916, mas se a gente pegar nas últimas 52 semanas, ele chegou no pico a 68.790 dólares e no vale, né, a maior baixa é 17 mil. O que passa com o Bitcoin? Como o investidor deve planejar ou fazer uma estratégia de carteira quanto a isso? Boa tarde, Sami. Prazer, é uma honra participar novamente contigo. Basicamente, a gente tem que dividir aqui nos aspectos micro e nos aspectos macro, né? Quando a gente fala do macro, a gente está falando aí de um cenário global de muito mais incerteza, aumento de juros nas principais economias do mundo, especialmente nos Estados Unidos, né? Isso acabou refletindo em todos os ativos de risco, né? Isso está se refletindo em bolsa, em commodities, em várias outras classes de ativos. E aí o mercado de ativos, apesar de ter a perspectiva de ser descorrelacionado, em momentos como esse, ele acaba tendo um comportamento mais parecido com outras classes de ativos mais consolidadas. Isso quando a gente está analisando o macro. Agora, quando a gente olha para o aspecto micro, o que acabou acontecendo é que uma série de players institucionais, principalmente do mercado de cripto, acabaram tendo que fazer vendas forçadas de posições que estavam excessivamente alavancadas, né? Então você já tinha um mercado fragilizado e aí a conjuntura trazendo essa pressão de venda adicional fez com que o mercado tivesse uma queda forte aí ao longo do ano e aí agora todo mundo aguardando aí uma melhora de cenário para poder projetar um novo ciclo de alta.
A gente tem algo que ajuda o Bitcoin, é quando a expectativa dos juros americanos fica menor, já que o Bitcoin não tem juros, né? Quando a gente, pelo menos eu tenho percebido isso. Quando há uma sinalização de alta por lá, as pessoas migram de Bitcoins para dólar. Quando tem baixa, o contrário. Mas na sua análise, qual que é a expectativa de preço para o Bitcoin para o final de ano? Você tem algum número que você está trabalhando? Eu acho que, assim, dado o cenário atual, se ele conseguir encerrar o ano de lado, mais ou menos respeitando esse patamar dos 20 mil dólares, eu acho que boa parte dos agentes de mercado que eu tenho conversado já vão considerar como sendo um desfecho positivo, dado o cenário tão desafiador, né? A gente está numa zona de preço que é especialmente crítica, porque os 20 mil dólares eram o pico anterior até o último ciclo de alta, onde ele chegou até próximo dos 70, né? Então, a eventual perda desse patamar de preço de maneira consistente, né, o preço, cotação fechando vários dias em sequência abaixo disso, pode desencadear aí uma nova onda de baixa, e aí o preço vai ter que encontrar um novo suporte. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, nesse segundo semestre, caso a gente não tenha novas ondas de baixa, o investidor em cripto já deve se sentir satisfeito, esperando aí uma conjuntura mais favorável a partir de 2023. Safiri, muita gente olha essa baixa e fala assim, agora é hora de comprar. Para quem nunca comprou Bitcoin, para quem nunca entrou no mercado de criptomoedas, como que você sugere que seja montada uma carteira? É só Bitcoin, mistura com outras? Lembrando que agora são 14 horas e 57 minutos. Safiri. Todo mundo que está iniciando nesse mercado, na minha opinião, deve sempre começar por Bitcoin. Bitcoin ele é o ativo base, ele é o que dá sustentação para todo o ecossistema de criptoativos. Uma vez o investidor já familiarizado com a dinâmica desse mercado e já também mais, de certa forma, acostumado com a volatilidade dos criptoativos, aí sim ele pode começar a pensar em diversificar, em incluir outros ativos no seu portfólio, e aí o segundo passo, na minha opinião, seria começar a formar uma posição em Ether, né, o Ethereum, que é o segundo criptoativo mais consolidado. A minha recomendação é também não partir para o excesso de diversificação. Então, 3 ou 4 tokens, para quem já tiver alguma familiaridade com o mercado, me parece uma alocação adequada. E aí a melhor maneira de fazer isso se provou ao longo do tempo sendo a melhor estratégia, é compor a sua carteira gradativamente com aportes periódicos, porque aí você vai conseguir pegar o preço em vários patamares diferentes, que no longo prazo vai fazer com que você tenha um preço médio bastante interessante, especialmente para quem entender os criptoativos como um investimento de longo prazo e dentro do contexto de um portfólio já bem diversificado. Safiri, para fazer a compra, tem várias maneiras. Você pode comprar pela própria B3, numa espécie de fundo que replica a performance do Bitcoin. Você tem corretoras de criptomoedas, você pode deixar os Bitcoins na corretora, ou você pode até pôr num pendrive, fazer o chamado cold wallet. O que você recomenda para o iniciante? Para o iniciante, o melhor é primeiro entender a tese, né? Entender o instrumento que você está pensando em alocar os seus recursos. Uma vez compreendendo a tese, entendendo os diferenciais dos criptoativos e também a relação que essa alocação vai ter dentro do seu portfólio, aí a melhor maneira vai depender muito do quanto essa pessoa está disposta a se dedicar e acompanhar o mercado. Da mesma forma como quem estiver operando ações, né? Se você não tem a possibilidade de operar, de acompanhar o mercado no dia a dia, estudar, acompanhar a evolução dos resultados das empresas que você investe, via de regra, a recomendação é que você procure um fundo de investimento com um gestor que tenha um histórico de resultados consistentes ao longo do tempo para poder fazer a gestão desse seu dinheiro. A mesma coisa se aplica para o mercado de criptoativos. Para o usuário que quer fazer uma alocação pequena, os produtos regulados distribuídos na B3 são uma alternativa. Agora, para quem de fato quer explorar o universo dos criptoativos, aí a recomendação é comprar Bitcoin diretamente nas corretoras especializadas. Safiri Félix, muito obrigado aqui pela sua participação no mercado financeiro e até a próxima. Bom, obrigado, o mercado Sami. financeiro de hoje vai encerrando, lembrando que é sempre de segunda a sexta, das 14h50 às 15 horas.